Graça e paz a todos os alunos do CETAD. Eu sou o coordenador e o professor do nosso curso CETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. E nós estamos agora ao vivo pela nossa página Então, graça e paz a todos. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo, seu Filho. Nós estamos para mais uma aula do CETAD e nós estamos falando sobre as ordenanças. E hoje, dentro das ordenanças, nós estamos abordando o tema batismo em águas. E nós já vimos o que é o batismo. E hoje nossa aula vai ser sobre como deve ser ministrado o batismo. Certo? Como deve ser ministrado o batismo. Então, hoje a nossa aula é como deve ser ministrado o batismo. Nós já vimos o que é batismo. Nós já vimos que batismo é uma demonstração exterior de uma graça interior, de uma fé interior, que o batismo é símbolo da nossa morte, sepultamento e ressurreição com Cristo. Vimos que o batismo é uma ordem, é um imperativo. Vimos que existem exceções, como no caso do ladrão. Vimos que o batismo não é para purificar pecados. Os pecados foram purificados pelo sangue de Jesus. Então hoje nós vamos ver sobre como deve ser administrado o batismo. Logo após a aula eu estarei enviando pelo grupo do WhatsApp o PDF para os alunos do curso CETAD, aqueles que estão devidamente matriculados. Então hoje nós vamos ver, certo? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Versículo de número 16. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo de número 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, que tu estendas as tuas mãos para nos abençoar. Que o Senhor nos dê clareza de mente, que o Senhor nos dê, ó Pai, inspiração e unção, tanto para ensinar como para aprender. Fale conosco esta noite, abençoe todos os equipamentos, abençoe a internet, abençoe cada pessoa que está aí do outro lado, seja ou não um aluno matriculado do CETAD. Ó Deus, que esta aula do CETAD, que é dirigida a estas turmas, possa ser abençoadora e abençoada. Esta aula é dirigida, em especial, às turmas de quarta e sábado
do SETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Então hoje nós vamos ver, nós já vimos o que é o batismo, e nós vamos ver agora hoje como deve ser ministrado o batismo, certo? Existem três maneiras, existe um só batismo, mas três maneiras que a igreja, a cristandade tem adotado para batizar. Então, uma destas maneiras é seguida pela denominação que você segue. Então, não confundir um batismo, um só batismo, que Paulo diz, uma só fé, um só batismo, com um modo de batizar. Então, existem três modos para praticar esse batismo. Existe o modo por afusão, que é de derramar água na cabeça do bebê, e tudo que nós formos dizer aqui em relação à igreja romana ou aos presbiterianos, anglicanos, aqueles que pensam diferente na questão do batismo, será com muito respeito, com muito amor, porque acreditamos que é possível divergir, é possível pensar diferente sem ofender e sem ter as pessoas como nossos inimigos. Acreditamos que os reformados, presbiterianos, anglicanos e outros, todos os servos de Deus, são nossos irmãos que pensam e leem a Bíblia diferente de nós. Mas nós vamos hoje ver, o pastor Oliveira está ligado aí, Doni, todo mundo dessa turma boa. Então, os alunos do SETAD já sabem que a presença, a Lídia vai estar a postos para fazer a presença. Quando terminar a aula, certo? Você vai fazer um pequeno comentário lá na página e a Lídia vai pegar todos os nomes dos alunos pelos comentários. Então você pode só dizer assim, gostei, mas aí ela vai pegar seu nome e botar sua presença. Não esqueça de fazer isso ao final da aula. Então nós vamos lá. Então tem o batismo por afusão, que é derramar água na cabeça, praticado pela Igreja Católica. Existe o batismo por aspersão, que é borrifar água no alto da cabeça, que é praticado pelas igrejas reformadas, por igrejas como nossos irmãos presbiterianos, anglicanos, então metodistas, e tem uma vasta variedade de irmãos que batizam por aspersão e batizam também seus filhos. E nós vamos ver tudo isso com a graça de Deus nesta aula de hoje, se Deus nos permitir. E existe o batismo por imersão, que é o que nós cremos e iremos defender. Imersão é pegar a pessoa, colocá-la dentro da água e depois retirá-la. Então existem essas três formas de batizar, certo? Nós vamos ver que a Igreja Católica, ela chama as ordenanças de sacramentos, e ela possui 7 sacramentos, que começa com o batismo e termina na extrema unção. Qual é a teologia da Igreja Católica? Ela acredita que o sacramento por si só é suficiente. Ou seja, a criança batizada torna-se membro da igreja porque o sacramento tem poder regeneracional. Que católicos e alguns protestantes defendem que o batismo tem o poder de regeneração. Então, isso é o que eles acreditam. Então,
a pessoa batizada, ela já se torna membro da igreja. E a Igreja Católica tem a preocupação por causa do pecado original. Então, para que a criança não morra pagã, ela é batizada. Isso é uma maneira muito, a grosso modo, de falar de uma doutrina tão importante, de uma igreja, de uma doutrina tão... meu irmão, não adianta falar de textos fora do contexto, certo? Então, antes da gente começar a dizer, só batismo, não sei mais o quê, estou dizendo que existe um único batismo e que existem 3 modos. Está chovendo aqui. 3 modos de praticar o único batismo. O que nós estamos falando agora não é, pelo amor de Deus, não é de 3 batismos diferentes. É de um só batismo. Viu, doutor Renan? É de um só batismo, mas praticado de modo diferente. Vou dar um exemplo para poder entender melhor. É como se há um só casamento, mas há um só casamento para praticar de modo diferente. Tem casamento onde precisa de um padre, de um pastor, é dentro de uma igreja. Tem casamento que é no buffet. Tem casamento que é na beira da praia. Então, são modos diferentes de celebrarem a... Valeu, Renan, você é crente. É crente, pé aqui, tá aqui uma benção. Então, são 3 modos diferentes de celebrar a mesma ordenança. Então, já os reformados têm uma maneira de entender que o batismo deve ser por aspersão, né? E nós vamos mostrar a argumentação deles. E eles acham que devem batizar crianças, isso eu estou falando a grosso modo, porque no Antigo Testamento, Pai do Senhor, Delano, eu estava sentindo saudade de você e preocupado com você. Então, o Delano, irmão, está lá na Bélgica, e lá já deve ser, acho que por volta de 1h da madrugada. Deus abençoe, meu irmão. Você está aí, firme e forte. Então, nós vimos que há o batismo por imersão. Nós defendemos o batismo por imersão, certo? Então, o batismo deve ser praticado por imersão. Então, existe um só batismo, mas 3 maneiras de você praticar esta ordenança. Então, quem entendeu é só dizer assim, ok, entendi, certo? Se você não entendeu, pode colocar aí que eu repito de novo. Então, existe um batismo, mas 3 maneiras. É como, por exemplo, existe uma só aula, mas eu posso estar dando aula aqui pela internet, ao vivo. Posso dar aula lá no seminário quando tudo voltar a caminhar e a gente puder estar juntos, que estou com saudade de vocês. E eu posso dar aula mandando o livro para você tirar. Então é a mesma aula, mas de 3 maneiras diferentes. Eu podia estar aqui dizendo, pessoal, mandei o material e vou fazer perguntas. Mas é a mesma aula. Então, existem 3 maneiras de efetuar. Então, Jesus mandou batizar. E aí, cada um entendeu de uma maneira. E nós vamos ver isso na história para não perder tempo com coisa que é irrelevante. Então, em primeiro lugar, nós vamos defender o batismo por imersão. Certo? Agora, nem toda pessoa pode se batizar. Porque o ladrão da cruz, o batismo não salva.
O batismo é um indicador de que nós já fomos salvos. O batismo é uma cerimônia importantíssima que tem sido relegada a um plano secundário. Então o batismo não regenera, o batismo não comunica graça como defendem os reformados. O batismo representa essa graça interior que nós já recebemos por ocasião da conversão. Então, em primeiro lugar, nós vamos fazer uma defesa agora do batismo por imersão, porque nós, os pentecostais e os batistas, eles acreditam no batismo por imersão, que o modo bíblico de batizar é o modo por imersão. Então nós vamos ver o pano de fundo do batismo por imersão. Os presbiterianos e os reformados acham que o batismo é a substituição do que na velha aliança, na antiga aliança, chamava-se circuncisão. Então eles dizem que na antiga aliança a pessoa estava em comunhão com Deus e ela praticava qual era o rito inicial, era a circuncisão. Dizem que na nova aliança o rito de iniciação para estar na comunidade do povo de Deus é o batismo. Então, para eles é isso. O pano de fundo para nós, o pano de fundo tem a ver com as purificações dos judeus. Você vai prestar atenção que os judeus tinham tanques dentro de casa. Então, o judeu, quando não tinha sinagoga, ele se reunia perto de rios, como é o caso de Lídia. Paulo vai à beira de um rio, porque o povo mergulhava para purificação. Então, o judeu que era rico, que tinha condições financeiras, ele construía dentro da sua casa um tanque chamado em hebraico de mikved. É que chove para, eu tenho que ir aqui. O mikved era um tanque onde o judeu se purificava. Então, tem algumas figuras, eu vou mandar para vocês, de tanques de mikved. Quando eu falar mikved, você entenda um tanque, onde tinha duas escadas, uma para descer e outra para subir, porque acreditava-se que descia impuro e subia purificado. Então o judeu mergulhava nesse tanque. E quem não tinha dinheiro para fazer um tanque, se purificava nos tanques públicos. A Bíblia vai falar de dois, o tanque de Betesda e o tanque de Siloé, que eu vou mandar a imagem para você, que era uma enorme piscina. Que era uma piscina gigantesca, onde as pessoas... E ficava perto do templo, então quando as pessoas iam para o templo, elas mergulhavam naquele tanque, e aí elas estavam todas purificadas, e aí elas subiam para adorar. Então no caminho do templo havia sempre um tanque. E aí quem não tinha dinheiro para ter o seu tanque em casa de purificação, tem um tanque, tem tanques públicos, que era o de Siloé e o de Betesda. Siloé quer dizer o enviado, e Betesda, local da misericórdia divina. Você pode encontrar isso também na internet. Então, os cristãos pegam isso do judeu, veem isso
Certo? Então é comum o mergulho, e aí os judeus tinham dois modos de purificação. Um era o tevilá, do verbo tavar, em hebraico, que quer dizer afundar e subir, ou subir depois de ter afundado. Era a imersão. Tevilá era a imersão em um mikveh, em um tanque. Então os judeus praticavam a purificação por meio do tevilá, do mergulho, do afundamento. E também tinha o netilá e adaim, que era a lavagem de mãos e pés. E os cristãos pegaram o tevilá, porque o tevilá vai ser um verbo do tavar, que vai ser traduzido no Novo Testamento pelo verbo baptizo, pelo verbo bapto e pelas palavras baptismos e baptisma e baptismatos, que quer dizer, todos querem dizer mergulho, afundamento, submersão. Então agora nós já vimos o pano de fundo. O batismo vem lá do judaísmo. No paganismo havia mergulhos todo dia, mas não era para purificação, era para proteção dos demônios, porque o povo daquela época vivia com medo do sobrenatural. Então no cristianismo agora vai praticar, valeu, Renan, vai praticar agora o batismo por imersão, porque o judeu já está acostumado com o tevilá. Então eles já estão acostumados e vai receber uma nova conotação de não é purificação ritual, mas aponta agora para a nossa morte e ressurreição com Cristo. Então, nós vamos mostrar os argumentos. Esse é um. Então, o pano de fundo vem daí. Agora, o argumento etimológico, é da origem da palavra. O verbo tavar, que é o tevilá, foi traduzido para o grego, certo? Com o verbo baptizo. E o verbo baptizo quer dizer imergir, mergulhar, afundar, submergir. Então sempre dá essa ideia de afundar, mergulhar, submergir. É por isso que aqueles irmãos amados que não batizam por imersão, eles não partem da etimologia. Eles dizem que a etimologia ficou de lado e deu lugar à prática. Então eles dizem que a prática era uma prática de purificação. Então eles não vão mais para a etimologia, porque se eles forem para a etimologia, eles vão ter que admitir que o batismo é um batismo por imersão, porque a palavra baptizo quer dizer mergulhar, afundar, submergir, tingir. Certo? Este é tirado do dicionário bíblico, um dos maiores, o léxico hebraico, aramaico e grego do Strong. O verbo bapto, que é o outro verbo, significa mergulhar, molhar, banhar. O verbo baptizou significa mergulhar, imergir, limpar ou purificar por lavagem, administrar o rito do batismo. É William Demuth, em seu léxico analítico do grego do Novo Testamento. E tem um poeta grego que nos ajuda muito nessa questão, é um homem chamado Nicander. Ele é médico e poeta, e ele escreveu 200 anos antes de Cristo, ensinando a fazer picles, e ele usa os dois verbos, o bapto, que quer dizer afundar, e o verbo que vem depois, o baptizo, que é usado no Novo Testamento. O bapto, muito pouco. O baptizo, usado de forma frequente em todas as horas que se fala de batismo. Certo?
Então, Nicander diz que para preparar picles, o vegetal devia ser primeiro mergulhado. Aí ele usa a palavra bapto para mergulhar. Em água fervente. Então, batizado. Aí ele usa o verbo baptizo na solução de vinagre. Ambos os verbos descrevem a imersão, certo, dos vegetais em uma solução. Mas o primeiro, bapto, descreve uma ação temporária. O segundo, o ato de batizar o vegetal, produz uma mudança permanente. Está no dicionário Strong, em seu léxico hebraico, aramaico, grego. Certo? Então, é por isso que os cristãos preferiram em seus escritos usar o verbo baptizo, que quer dizer baptizo, quer dizer mergulhar, afundar, submergir. Então, na etimologia da palavra, não tem para onde correr. O batismo é por imersão. Agora, deixa eu abrir um parêntese. O batismo, há casos em que pessoas não podem se batizar por imersão. Porque o batismo por aspersão surgiu por causa de casos clínicos. Pessoas que estavam morrendo no hospital, pessoas que estavam morrendo em casa, as pessoas que estavam enfermas, pessoas que eram doentes, por exemplo, tetraplégicas, pessoas que não podiam ir a um lugar para se batizar por imersão. Então, era permitido que estas pessoas fossem batizadas por aspersão. Certo? Então, por volta do 3º século, já era permitido. E o Didaquê, ou Didaquê, que é um documento do 2º século, que é o mais antigo depois da Bíblia, que foi feito pelos pais apostólicos que substituíram os apóstolos, ele diz: batize em água corrente. Se não tiver água corrente, batize em água parada. Batize em água morna, batize em água fria. E ele diz: se não tiver água de jeito nenhum, então batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, jogando água. Então, de daqui, ele trouxe essa amplidão. Então, o que acontece? Mas no caso normal, então vamos fazer o seguinte. O batismo por aspersão é uma exceção. Digamos que você tem alguém doente no hospital e essa pessoa queira se batizar, você não vai levar essa pessoa para se batizar num rio ou num tanque. Digamos que você tem uma pessoa tetraplégica, como eu já fiz isso na minha ignorância no começo do meu ministério, de levar uma pessoa, e tudo deu errado, o carro quebrou, perdi minha Bíblia. Eu tive que segurar a cabeça do homem e botei muita força. E naquela época não tinha 83 quilos como eu tenho hoje. Bom, às vezes a gente sofre por não conhecer. Então, é uma exceção. Então, há casos onde você pode batizar. E nós não temos nada contra os irmãos presbiterianos, e é tanto que nós aceitamos em nossas igrejas, com exceção de alguns pastores que não conhecem tanto de teologia, aqueles irmãos que vêm de uma igreja presbiteriana ou de uma igreja reformada, que foram batizados por aspersão e elas acreditam no batismo dela, então nós não as rebatizamos, a não ser que elas digam que não acreditaram. Então, se ela disser que acredita, se ela disser que já é cristã, mas quer congregar com a gente, em respeito aos nossos irmãos presbiterianos e aos reformados, nós aceitamos. Certo? Porque o batismo não salva ninguém. Não vá dizer que o batismo salva, porque senão você vai acreditar segundo os católicos, que dizem que o batismo regenera. O batismo não regenera, nem o batismo comunica graça. O batismo é símbolo da nossa morte e ressurreição com Cristo. Certo? Então agora nós vamos para o argumento teológico. Nós já vimos o pano de fundo, já vimos o argumento etimológico. Batismo e seus derivados vão sempre significar afundar, mergulhar. Então, batismo por aspersão é uma exceção à regra. Então, há casos em que você pode batizar por aspersão, certo?
E agora o argumento teológico, certo? Este é o argumento principal. Este é um dos casos onde só o batismo por imersão explica. É o argumento de Paulo. Paulo vem desenvolver de forma profunda a teologia do batismo. Capítulo 3 de Romanos 6, versículo 3 a 5. Capítulo 6, de 3 a 5. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Isso é o que a gente chama de união mística. Significa que nós morremos com ele. Essa é a teologia do batismo. Até os teólogos reformados, eles admitem que esse argumento é muito forte em favor do batismo, Deus abençoe Rafinha, do batismo por imersão. Se você ler o livro do Berkoff, se você ler este livro, que é muito bom, ele faz uma defesa do batismo por aspersão, e esse aqui, o do Grunden, faz uma defesa do batismo por imersão. Certo? Mas, se você quiser um fininho, um livro para a gente ler rapidamente, eu sugiro esse aqui, com essas letrinhas bem pequenininhas ainda. Então eu sugiro que você estude, porque estudar faz bem à vida espiritual. Porque quando a gente fala com conhecimento de causa. Veja como ele é fininho. Certo? Então, nós vamos ver agora o argumento teológico. Então, Paulo diz: fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, veja, semelhança, não igual, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Colossenses 2 e 12 são os textos teológicos usados. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então, qual é a teologia do batismo? É que o ensino principal do batismo é que nós morremos com Cristo, fomos sepultados com ele e ressuscitamos com ele. E a melhor explicação para esta teologia de morte, sepultamento e ressurreição é o batismo por imersão. Que o batismo por aspersão não faz sentido para explicar que o cristão, para ser símbolo da morte, do sepultamento e da ressurreição. Então é por isso que defendemos o batismo por imersão. Porque a teologia do batismo é que nós morremos com Cristo, não na hora do batismo, na hora da regeneração. Né? Então, na hora da regeneração, é verdade, estudar faz bem. É muito gostoso você ler, você viaja, você começa a compreender as coisas, a sua cabeça, seu pensamento se amplia, você não fica limitado, você não fica com uma religiosidade de gueto. Então o que acontece? Se a teologia do batismo é morte com Cristo, sepultamento e ressurreição, então o símbolo adequado é o batismo por imersão. Esse. O doutor
Marcos Dodds, ele diz o seguinte: através da imersão na água, o participante simboliza e sinaliza sua transição de uma vida impura para uma vida pura, e sua morte para o passado que ele abandona, e seu nascimento para o futuro que ele deseja. Strong Teologia Sistemática, volume 2. O Durham, ele diz o seguinte: é a sepultura do velho homem e o nascimento do novo homem. Aí vamos ver agora o argumento textual. Então nós já vimos que a teologia é morte, sepultamento e ressurreição, que é melhor explicado pelo batismo por imersão. O argumento textual, então, existem textos que só podem ser explicados, que a melhor explicação, corrigindo, é a do batismo por imersão. Um elemento que eles próprios dizem, que os nossos irmãos dizem que é muito forte também a favor do batismo por imersão, é o texto de Filipe batizando o eunuco. No capítulo 8, a partir do 36 ao 39, diz assim: seguindo eles caminho afora, chegando a um lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não vendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho. Então, esse texto é um dos textos assim muito fortes, porque se o batismo de Filipe fosse por aspersão, aquele homem eunuco, que era rico, que podia vir numa carruagem, ele trazia provavelmente suprimentos, ele vinha lendo a Bíblia, ele comprou uma cópia da Bíblia em grego, ele vem lendo o livro do profeta Isaías, e ele tinha água ali bastante para beber durante a viagem. Se o batismo fosse por aspersão, se Filipe tivesse batizado ele por aspersão, não havia motivo de esperar chegar em um lugar onde tinha água. Ele já tinha água ali suficiente para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sempre com muito respeito e mandando sempre um abraço aos nossos irmãos queridos e amados que são reformados, aos quais nós admiramos muito. Eu, em particularmente, tenho um amor profundo, porque quem não ama não é de Deus. Eu divirjo de vocês, eu penso diferente, mas vocês são meus irmãos, pessoas muito queridas. Porque Jesus disse que eles sejam um. E apesar de não concordar com o batismo, não ser defensor do batismo por aspersão, tenho um profundo respeito e carinho pelos amados e queridos irmãos reformados. Deus os abençoe, recebam o nosso carinho, de todos os alunos do CETAD, recebam o nosso abraço, são nossos irmãos. Porque é melhor, aí não vai pegar esse argumento para usar contra nós. É melhor um aspergido que foi transformado do que um submergido que não foi transformado. Mas nós defendemos o batismo por aspersão, por imersão. Então o texto diz o seguinte: olha, se o batismo fosse por aspersão, Filipe não precisava de água, tinha mandado parar o carro em qualquer lugar, tinha pego a água do cântaro, do cantil, de onde ele estivesse ali para beber, e tinha batizado ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o homem tinha ido embora. Mas o texto vai dizer que eles tiveram que esperar um lugar onde tinha água, e os dois desceram a água e saíram da água.
E alguns ainda defendem, não, mas o fato de descer a água não quer dizer que eles batizaram por imersão. Podia ter descido para batizar por aspersão. Certo? É tanto que algumas figuras desenhadas, principalmente por católicos, Jesus está lá e João Batista está batizando ele por aspersão. Certo? Derramando água na cabeça. Porque aquela é a interpretação deles. Mas o texto aqui diz que eles desceram para dentro da água e saíram. Então, mesmo que ele não tivesse usado a água do cantil, não havia necessidade de entrar na água. Ele podia ter batizado na beira, ali, na beira da água. Mas como eles entraram na água e saíram da água, e o texto é entrar para dentro e saíram de dentro, significa a interpretação mais correta, a interpretação mais coerente é que, já que eles entraram, é porque o batismo foi realizado por imersão. Certo? Porque se fosse por aspersão, ou cantil, ou na beira d'água, mas não precisaria entrar dentro d'água. Seria ilógico. Certo? Outro texto que é usado, então esse texto é muito reconhecido, mesmo por aqueles que defendem o batismo por aspersão, dizem que é um texto forte. Outro texto é: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Certo? Então, quando a gente vê, Jesus saiu da água. Então, o argumento é aquele mesmo. Como é que vai explicar o batismo de Jesus se ele saiu da água? Se fosse por aspersão, não precisava entrar na água. Poderia ser batizado em qualquer outro lugar. Certo? Então, quando diz que entrou na água e saiu da água, como no caso do etíope, o verbo é o verbo katabaino, que quer dizer descer, vir para baixo. E o verbo subir é o verbo anabaio, são os chamados verbos compostos, verbo com a preposição, que quer dizer ascender, subir, escalar, elevar, surgir. Né? Então, esse texto, que esse verbo anabaino, que o Strong traduz em seu léxico, ascender, subir, escalar, elevar, surgir, da ideia de alguém que foi, que desapareceu dentro da água e que surgiu. Que é alguém que foi imerso e depois foi emerso, porque é afundar e é levantar. Então, outro argumento textual em favor do batismo por imersão é o texto de João 3,23. Diz: ora, João batizava também em Enom, junto a Salim. Aí tem uma conjunção explicativa, que é o porquê dele estar ali. Porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Então, se o batismo fosse por aspersão, não precisava de um lugar que tivesse bastante água. Agora, o batismo sendo por imersão, é necessário, principalmente com as multidões vindo, é necessário que haja muitas águas. Então, João procurou um lugar onde tinha muitas águas, porque a interpretação mais coerente é que ele batizava por imersão. Então, para batizar por aspersão, não precisa, então, é uma questão de entender os textos e de ver a interpretação. Não precisa de muitas águas para batizar alguém por aspersão.
mas precisa-se de muitas águas para batizar por imersão. Então, todos os textos que nós vimos são explicados à base do batismo por imersão. Só imersão explica esses textos. Entrou na água, saiu da água, mandou parar o carro, desceram a água, foram batizados, morreu, foi sepultado, ressuscitou. Tudo isso só o batismo por imersão explica de forma coerente. Certo? Agora surge uma nova pergunta. Certo? A quem se destina o batismo? Surge uma nova pergunta. Certo? Então nós já vimos que o modo de se batizar é o modo, a regra geral é por imersão. Mas existem exceções. Existem pessoas que não conseguiram se batizar e foram para o céu. Um caso típico é o ladrão da cruz. E existem pessoas que são batizadas por aspersão devido a casos clínicos, a problemas que impedem de ser batizadas por imersão. Amém? Quem entendeu daí um ok. Então existem casos, sim, onde a pessoa, por falta de condições, ela pode ser batizada por aspersão. É o que vai dizer o Didaquê. O Didaquê é um documento cristão para direcionar as igrejas. Era um manual de doutrina. E o Didaquê diz assim: batize em água corrente. Primeira opção. Se não tiver água corrente, batize em água parada. Se não tiver água parada, batize em água fria. Se não tiver água fria, batize em água morna. Aí ele termina dizendo assim: e se não tiver água suficiente para batizar a pessoa por imersão, batize por aspersão 3 vezes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo, a regra é batizar por imersão. Então, você que deve pedir, não é o pastor que escolhe, é a pessoa que diz: eu sou cristão e eu quero mostrar para o mundo que eu sou servo de Jesus Cristo, que eu morri, fui sepultado e ressuscitei com ele. Logo não há mais condenação, não há mais maldição. Se você está indo para culto de quebra de maldição, você está perdendo seu tempo. Porque o velho homem morreu, o velho homem foi sepultado, e quem está aí é o novo homem, e tudo que fizeram para o velho homem, este velho homem não existe mais. Aconselho você aí a culto de quebra de maldição, se você ainda for uma velha criatura. Se você não tiver morrido com Cristo, se você não tiver sido sepultado com Cristo e nem ressuscitado, então você precisa quebrar um monte de maldição. Mas se você já foi regenerado, se você morreu com Cristo, foi sepultado com Ele, ressuscitou com Ele, de forma espiritual, que a gente chama mística, então não há mais nada pairando sobre a sua vida, viva sem medo. A segunda é a quem se destina o batismo. Certo? Existe uma polêmica que é desde o início da igreja cristã, que se o batismo é só para adultos, ou se o batismo é também para crianças. E não é fácil, não. Certo? Não vai pensar assim: eu já sei, eu sou o rei da cocada preta, eu vou botar aqui uns versículos. Cuidado, que versículo fora do contexto. Certo? Então, nós temos que compreender como é que pensa. Porque o grande problema é que a gente tira versículo do contexto, a gente picota a Bíblia todinha. O grande problema é esse: a gente tira um versículo daqui, um versículo dali. Se fosse cortar mesmo de verdade, a nossa Bíblia não teria mais utilidade, estaria toda picotada. Você não lê uma carta, assim, tirando uma parte no meio que você achou bonito. A pessoa diz assim:
estou morrendo de saudade de você. Sua presença me alegrava. Aí você corta isso e esquece o resto da carta. Não, você não faz isso. Mas a gente faz isso com a Bíblia. Então a quem se destina o batismo? A nossa posição é o batismo de convertidos. Certo? Então nós pentecostais e os batistas defendemos, cremos e ensinamos que o batismo é um batismo para pessoas que se converteram e que a conversão, a regeneração precedem, vem antes do batismo. E que o batismo só tem validade se a pessoa for regenerada. Se a pessoa não for regenerada, afunda-se na água um pecador enxuto e levanta-se um pecador molhado. A única diferença é essa. É que ele desceu enxuto e ele foi imerso. Enxuto e emergido molhado. Mas não mudou nada. Agora, se ele já nasceu de novo, porque para nós a diferença entre a nossa teologia dos católicos é que a teologia católica, com todo respeito aos católicos, Deus abençoe vocês, Deus ama vocês, quer alcançá-los, quer abençoá-los, quer transformá-los. Se você é católico, saiba que Jesus te ama, que nós temos um respeito profundo por vocês, que crente não odeia católico, que crente deseja compartilhar com o católico a fé, discutir a fé, falar da fé, ver o que as escrituras dizem, ouvir, fazer esse diálogo interreligioso, porque o povo diz que a gente não fala sobre política, nem sobre religião, nem sobre futebol. É a coisa que a gente mais discute. Certo? Só que discutir em amor, divergir em amor, defender as nossas crenças em amor, porque senão nós nos tornamos os terroristas em nome da fé. E nós não somos terroristas em nome da fé que matam e que destroem aqueles que pensam diferente e que querem impor pela força a sua crença. Não. Nem por força, nem por violência, diz a Escritura, mas pelo meu Espírito. Então nós estamos dispostos a dialogar em amor com os católicos, com os nossos irmãos que são reformados, que pensam diferente. Admiramos vossa teologia, somos gratos por terem escrito tantos livros que nos ajudam a compreender a palavra de Deus, mas esposamos o nosso pensamento. A quem se destina o batismo? O batismo, para nós, é o batismo de convertido. E aí nós vamos usar o texto onde Jesus diz assim: e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então nós batizamos pessoas que primeiro creram. Nós cremos que o batismo é destinado a pessoas que fizeram uma confissão pública de fé, uma profissão pública de fé. Então veja que a fé vem antes. Quem crê e for batizado será salvo. Então a fé antecede o batismo. Em segundo lugar, diz assim, depois que Pedro pregou o sermão no Pentecostes, diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Aí a gente, quando ensina por meio de perguntas e respostas, a gente diz assim: quem foi batizado? Aí a resposta: os que de bom grado receberam a sua palavra. Então eu vou fazer a pergunta aqui, para a gente ensinar por meio de perguntas e respostas, onde a gente vê um texto, é uma das metodologias que eu também vou abordar. O texto é assim:
de sorte que foram batizados. Aí a pergunta é, quem foi batizado? Aí todos nós vamos responder, os que de bom grado receberam a sua palavra. Então, só foram batizados porque creram na pregação do apóstolo Pedro. E diz assim, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. Então, o batismo é para a gente que recebeu, para a gente que se converteu. Então, a gente batiza pessoas convertidas. E aí já elimina um monte de coisa. Você diz assim, pastor, e adolescente pode se batizar? E com quantos anos? Se ele tiver convertido com 1 ano, e ele mostrar a evidência de regeneração, de que ele foi regenerado, você batiza. Né? Então, brincadeira à parte, batizamos aqueles que fazem profissão pública de fé, que dão sinais de que foram regenerados. E muitas vezes ainda batizamos pessoas que parecem que foram regeneradas e que não foi. Certo? Outro texto de batismo de regenerado, de convertido é, seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Então há uma pergunta. Então vamos lá para a pergunta de novo de cima que eu esqueci. Quem foi batizado nos dias de Pedro? Resposta: todos os que de bom grado receberam a palavra. Quem foi batizado? Os que de bom grado receberam a palavra. Então é por isso que nós batizamos pessoas que se converterão. Aí diz assim, o eunuco agora chega para Filipe e diz, olha, tem aí a água, e o que impede que eu seja batizado? Filipe diz assim, é lícito se creres de todo o coração. Então Filipe diz, o batismo só tem validade, o batismo só vai ser realmente um símbolo se você crer. Porque o batismo simboliza a morte, o sepultamento e a ressurreição. Se eu não morri, se eu não fui sepultado, se eu não ressuscitei com Cristo através da regeneração, então o meu batismo é entrar seco e sair molhado. É os secos e molhados. Certo? Aí Filipe diz assim, é lícito se crer de todo o teu coração. Filipe disse, olha, só é direito se você crer. E respondendo ele, agora ele vai fazer a profissão de fé. Disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A mesma expressão que Pedro diz. Jesus diz, quem vocês pensam que eu sou? Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus. O etíope diz, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pronto. Agora ele fez uma profissão de fé, agora ele mostrou que ele está realmente convertido, e aí Filipe mandou parar o carro, desceram ambos a água e Filipe o batizou. Outro texto que vai na direção de batismo de convertidos é o texto de Atos 8, lá em Samaria. Diz assim, Filipe foi pregar lá, mas como cresça em Filipe, que eles pregavam acerca do reino de Deus. O que Filipe pregava? Acerca do reino de Deus. Filipe não pregava a sua denominação. Filipe pregava que Jesus é rei e que nós somos seus súditos. E que esse reino não é um prédio, esse reino está dentro de nós e se exteriorizará no futuro. Aí ele assim, o reino de Deus e do nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens como mulheres. E como cresça em Filipe, que lhes pregava
Então eles creram em Filipe. O que Filipe fazia? Pregava-lhes acerca do reino de Deus e do nome de Jesus. Mais uma vez a pergunta, o que Filipe e aquele povo creu em Filipe por quê? Porque Filipe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus. Se batizavam tanto homens como mulheres. Por que a gente defende o batismo de convertido? Porque as igrejas reformadas, e são bastantes, como eu já disse, presbiteriana, anglicana, metodista, certo? Episcopais, congregacionais, algumas dessas igrejas batizam crianças. Então nós defendemos o batismo de convertidos, certo? Que alguns chamam de adultos. Mas nem todo adulto é convertido e nem todo adolescente é incrédulo. Certo? Então, não existe essa história da idade, a idade da razão, não. O que existe é a idade da conversão. O que é lícito é se uma pessoa crê, se uma pessoa dá provas de que ela realmente se converteu. Agora, além do ensino das Escrituras, tem também os critérios utilizados por cada denominação. E se você está numa denominação, você deve seguir os critérios da denominação que você está, certo? Aí diz assim, se batizavam tanto homens como mulheres. Está aqui um texto onde Samaria toda crê. E a Bíblia aqui podia muito bem dizer assim, batizavam-se homens, mulheres e crianças. Mas o texto não diz. Aqui é um texto próprio, é o lugar próprio da Escritura, para dizer que as crianças eram batizadas. Aqui era um lugar, porque diz assim, Filipe pregou, o povo creu e se batizaram. Mas a Bíblia diz se batizaram tanto homens como mulheres, mas não faz referência a meninos e meninas, certo? Não faz referência. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, então, veja, sempre vem o crer antes. Então, antes tem o crer, e ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Outro texto que fala de batismo de convertido, você já está vendo que tem muitos textos da Bíblia que vão falar de batismo de convertido. Então, o batismo é destinado a pessoas que já passaram pela regeneração, pessoas que se converteram. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Pedro está pregando para um gentio. É o primeiro gentio que vai entrar na comunidade da fé, porque até então todos são judeus ou meio judeus, que são os samaritanos. Mas agora vai entrar na igreja um pagão, um gentio, um romano. E Pedro faz a pergunta, certo? Porque a igreja achava logo no começo que não devia batizar um pagão, e que os pagãos não podiam se aproximar da fé cristã. E aí a fé cristã vai se aproximando dos pagãos. Aí Pedro pergunta, será que nós devemos recusar batizar esses irmãos? Porque ele sabia do problema que ia dar lá com a igreja de Jerusalém, porque tem uns crentes que não amadurecem na fé e só criam confusão. E aí Pedro pergunta, porque ele levou testemunhas, porque a Bíblia diz que você sempre deve ter 2 ou 3 testemunhas, lá na Torá, na lei. Então Pedro levou homens com ele, que viu que aquele povo se converteu, e aí ele batiza aqueles irmãos. Quando ele chega em Jerusalém, está uma confusão. Os crentes de origem farisaica, que ainda tem um bocado, disseram, você entrou na casa de pagão e ainda batizou o pagão. E aí Pedro vai ter que se explicar. E Pedro diz, olha, eu recebi uma visão para ir lá, eu não queria ir.
de animais imundos. Aí Deus mandou eu comer, eu não disse que não ia comer, Deus disse que eu não chamasse de imundo ou comum o que ele já tinha purificado. Aí depois eu fui para casa de um pagão chamado Cornélio, foi que eu fui entender a visão, que Deus já tinha purificado aquele pagão, e eu estava pregando. Quando eu estou pregando, ele já tinha aceitado a Cristo no seu coração, e como ele já tinha aceitado a Cristo, o Espírito Santo entrou na vida dele e da família dele. Eles começaram a glorificar a Deus. E quem era eu, disse Pedro, para resistir a Deus que já havia aceitado a eles? Aí a Bíblia diz que todos os fariseus cristãos ainda tem hoje. Oh, meu Deus. Tem gente que é rígido, tem gente que é carne de pescoço, que só Jesus faz a gente suportar. Que pega texto fora do contexto. Então, o que acontece? Pedro agora explica, e aí todos se aquietam, e todo mundo faz glória a Deus, aleluia, né? Os gentios estão, mas ainda saíram por ali de cara emburrada. Perderam a batalha, mas ainda estão ali de cara emburrada. Certo? Então, certo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ficassem com eles por alguns dias. Então Pedro mandou que eles fossem batizados. Existe outro texto, que é o texto do carcereiro. Então nós estamos defendendo o batismo de gente que se converteu. Depois, trazendo-os para fora, diz: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Casa que é oikos. E oikos quer dizer família, casa, descendência. Vai depender do contexto. Jesus entrou na oikos de Pedro, entrou na casa, é literal. A casa do carcereiro significa a família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua família, porque o carcereiro juntou a família estava ali. Tem gente que ensina que isso aqui é uma promessa de que se você se converter, toda a sua família vai se converter. Isso aqui não é uma promessa. Tem um monte de gente atribulada, sofrendo, adoecida, porque foi doutrinada, ensinada de que isso aqui era uma promessa, que se ele se convertesse, todas as pessoas da sua família iriam se converter. E aí você vê pessoas da sua família que não se convertem, ou partindo, Deus nos guarde, sem terem se convertido, e você fica chateado com Deus, quando você não devia ficar chateado com Deus, você devia ficar chateado com quem te ensinou errado. E esse texto, Paulo e Silas estão na casa do carcereiro, porque aconteceu um terremoto, o carcereiro abriu a cela, levou-os para casa. O carcereiro morava na prisão, era muito grande. E aí o carcereiro lavou as feridas de Paulo. Aí a Bíblia Sagrada diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas não para aí. O grande problema é aquele que eu digo: a gente picota a Bíblia, tira só isso aqui. Aí diz: ó, a Bíblia está dizendo que se você crer vai ser. Ah, pastor, então quer dizer que se eu crer não vai ser salvo a minha casa? Primeiro, não é uma promessa. Segundo, é claro que se você crer é uma porta que se abre. Então é claro que você deve orar pelos seus. É claro que é muito mais fácil eles se converterem vendo o seu testemunho. Agora, não é uma obrigação divina salvar. Certo? Porque vai depender também das escolhas que as pessoas vão fazer. E eu espero que você tenha me entendido. Então, muita gente está adoecida porque pensou que foi ensinado que isso aqui era uma promessa, e aí viu partindo pessoas, viu pessoas cada dia mais incrédulas, e disse: Senhor, cadê a tua palavra? Senhor, a tua palavra não se cumpre. Senhor, a tua palavra diz que se eu crer, toda a minha casa, eu estou vendo a minha casa, e o fulano foi embora, e a pessoa enlouquece. Porque religião não orientada é a fábrica de doido. Então, esse texto não é uma promessa, até porque é um livro histórico.
e está contando a história, como é que o carcereiro se converteu. O Paulo foi na casa dele e o homem mandou chamar os vizinhos, porque naquela época, quando você ia ouvir a palavra de Deus, você chamava os amigos, que é o que eu estou convidando a vocês todo dia aí. Chama os amigos. É o que alguns já têm feito. Chama os amigos, chama os amigos. Se você tem uma mensagem maravilhosa para compartilhar, então chama os amigos, rapaz. Então, clica aí para os amigos, então diz, olha, fulano, tem live, tem aula, rapaz, você não pode perder, é bênção do céu, deixa teu comentário, vai lá, participa. Então aquele homem, à meia-noite, acordou todo mundo. Porque quando você está convertido, é assim, meu. Você quer que todo mundo, você vai lá. Eu quero até aqui pedir desculpas, porque eu tenho mandado a enxurrada de convite, é convite para tudo. Eu tenho feito grupos onde está todo o pessoal da Bela Vista, onde está os familiares, os parentes, onde tem... Eu faço grupos no Instagram, eu faço grupos no Messenger, no Facebook, no WhatsApp. E aí, quando começa a aula, antes de começar a aula, eu mando para todo mundo e talvez o seu celular esteja cheio. Só tenha lá coisa de aviso meu. Mas é porque eu amo esse Jesus Cristo. Mas é porque eu vejo tanta gente sofrendo. Porque agora mesmo eu estava dando uma aula há pouco tempo, e uma mulher disse, pastor, o senhor tirou um peso das minhas costas. Eu batizei meu pai no leito de morte. E batizei com água porque ele se converteu. E eu queria batizá-lo. E eu o batizei no leito de morte, mas lá não tinha, não dava para... Ele já estava nas últimas, já estava subindo. E ele se converteu, se arrependeu com a minha pregação. E eu batizei por aspersão. E quando o Senhor explicou isso, porque até hoje, pastor, eu vivi com esse peso nas costas, de por que eu não batizei ele por imersão. E eu tinha medo de contar para o meu pastor presidente. E eu tinha medo de ser reprovado. E eu tinha medo de não ter funcionado. E aí ela disse, hoje, pastor, eu vou sair daqui leve, porque eu tenho convivido com esse trauma durante muitos anos da minha vida. Teologia ajuda. O ensino saudável das Escrituras nos liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem um monte de cristão que vive dentro de igreja, está preso, está cheio de trauma, que entrou para ser livre. É como hoje eu fiz a reflexão no texto de Lázaro. Jesus disse, desatai-o, porque ele está cheio de tiras de pano, ele não enxerga, ele não pode andar, desatai-o e deixai-o ir. E quantas vezes a gente chega em comunidades, em igrejas, onde ao invés de nos desatarem, nos ensinarem a andar, nos ensinarem a enxergar, botam mais venda, botam mais atadura, e a gente fica, ao invés de, já era cego, fica 2 vezes, 3 vezes mais cego, e fica impossibilitado de crescer. Então veja onde você está se congregando, veja que tipo de alimento você tem. Então diz assim, crê no Senhor Jesus, será salvo a tua casa. Aí, ó, o texto continua. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Então por que ele está dizendo? Porque estão todos ali, todo mundo está lá vendo a live. Está todo mundo ali, certo? Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões, os açoites, a seguir foi ele batizado e todos os seus. Por quê? Porque todos os seus que estavam ouvindo creram. Então, é muito simples você interpretar a Bíblia. É só você ler com responsabilidade, sem picotar, sem tirar partes no texto. Quer ver? Pega a sua Bíblia, se você tem um notebook, pegue um texto, copie
da Bíblia, cole e depois apague alguns versículos. Selecione alguns, aí você vai ver que fica tudo sem entender, que não faz sentido. Porque um texto só faz sentido dentro do contexto. Eu vou lhe dizer uma coisa, por exemplo, o verbo andar. Diz assim, Joana andava triste. Este é um verbo de ligação. Por quê? Porque não está se referindo a deslocamento. Está se referindo à situação, ao modo como ela se encontrava. Ela estava triste. A gente geralmente assim, João anda tão triste. Então esse triste é o predicativo do sujeito. Então está caracterizando o sujeito. Como é que o sujeito anda? Triste. Certo? Então, o que acontece? Pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Então, muita gente não leu isso. Só lê esse aqui, picotou. Crê no Senhor Jesus, será salvo de tua casa. Aí ele bota assim, promessa. Todo mundo lá em casa vai ser crente. Aí depois ele mesmo começa a ficar pirado. O pessoal começa a ser mais incrédulo. Porque ele nunca leu aquele texto que Jesus disse que os inimigos do homem serão da sua própria casa. E que quando Jesus vem, será a nora contra a sogra contra a nora. Ele não leu, ele leu um texto da Bíblia, ele escolhe, ele é seletista. O que Jesus está dizendo? Que Jesus veio para trazer desgraça para as casas? Não. É que quando a pessoa é regenerada, ela passa a conviver com pessoas que não são regeneradas. Então são duas naturezas diferentes. Então é claro que onde há natureza diferente, você bota cachorro e gato, vai dar uma confusão. Quer ver? Você faça essa experiência aí na sua casa. E o que acontece? Quando a gente tem uma família, pessoas que foram regeneradas e pessoas que não foram regeneradas, é claro que a sogra vai ficar contra a nora contra a sogra. É por isso que muitas vezes nós temos dentro da família, se numa família toda regenerada já tem dificuldade, imagine uma família onde um é regenerado, o outro não é. Então, outro texto que eu queria comunicar para a gente terminar, porque a gente vai terminar às 9h30, certo? Vai ser 1h30. E lembre-se, lá no seminário era muito mais tempo. Nós começávamos às 7 e terminávamos às 10. Certo? Então aqui, pastor, depois eu vou postar, vai ficar lá na minha página por um tempo, para dar tempo de você fazer o seu comentário, dar sua presença. E só depois é que eu vou postar no YouTube. Então você que é aluno, não esqueça de fazer o seu comentário lá na página, essa página onde nós estamos transmitindo, e está aí o que o Ian Belém colocou. Para você entrar direto na página, você clica @shalom, certo? Então, o texto é: João 4, de 1 a 3. É o último texto que nós vamos usar hoje à noite. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João. Jesus fazia discípulos. É a palavra matetes. Discípulo é mais do que aluno. Discípulo é alguém que quer ser como seu mestre. Jesus disse: basta ao discípulo ser como o seu mestre. Então, discípulo é alguém que diz: olha, creio na tua mensagem, creio no Senhor e eu vou imitá-lo em todas as áreas da vida. Então, diz assim: quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos. Então, em primeiro lugar, Jesus fazia discípulos.
e depois batizava. Aí vai ter uma nota explicativa aí, que dentro da sua Bíblia vai estar entre parênteses. Isto é uma nota explicativa. Né? Aí diz assim, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Um aluno me perguntou se os apóstolos haviam sido batizados. Acho que alguém deve ter perguntado a ele. Existem coisas na Bíblia que são explícitas, que estão ali claras, e outras que estão claramente implícitas. Por exemplo, a pergunta se os apóstolos foram batizados. A Bíblia não diz claramente assim, olha, Jesus chegou um dia e batizou a Pedro, a João, a Tiago. Mas como é que a gente pode inferir que eles foram batizados? Primeiro, porque o próprio Jesus foi o primeiro a se batizar. Segundo, é porque os apóstolos ensinavam a necessidade do batismo. E como é que você vai ensinar a necessidade de algo que você não fez? E em terceiro lugar, é porque eles batizavam. Como é que eu vou batizar outros se eu mesmo não me submeti àquela ordenança? Então são três os argumentos. Primeiro, Jesus deu exemplo. Nós estamos terminando e a chuva aqui também está boa. E eu ainda vou jantar. Irmãos, eu fico tão deslumbrado quando estou falando do amor de Deus que eu esqueço a hora. E eu tenho que estar todo tempo de olho aqui. Mas mesmo assim eu tenho muita dificuldade nas reflexões rápidas, porque eu sou deslumbrado com Jesus Cristo. Eu já tive muitas decepções com denominações, com pastores, com pessoas religiosas. Eu já tive muitas decepções, mas nunca tive decepção com meu Senhor, meu amo, meu tudo. Ele é a razão da minha vida. É aquele que dá sentido à minha existência, e servi-lo na direção de vocês é um prazer, é uma delícia, não é um fardo. Eu quero declarar aqui o meu amor por todos e dizer que todos vocês fazem parte das minhas orações dia e noite. Então vamos terminar essa aula com esse texto. Então diz assim, o Senhor veio a saber que tinham ouvido que Jesus batizava mais discípulos do que João, fazia e batizava. Então esse é um dos textos para a defesa de convertidos. Jesus primeiro fazia o discípulo, a pessoa dizia, eu quero ser como ele. Pastor Gilberto, por que o senhor está rindo? Porque hoje a gente quer ser como a Bíblia. E daqui a pouco vai ter crente que vai chegar nesses homens aí que fazem capa e dizer assim, rapaz, bote uma capa. Aí um diz do Batman. Não. Do Superman. Não. Que capa? Da Bíblia. Porque eu gosto tanto da Bíblia que eu quero me parecer com a Bíblia. Aí vai mudar o nome lá no registro, lá, já que agora abriram mais para mudar o nome, aí vai mudar o nome dele de Joaquim da Silva Bíblia. Certo? Então, o que acontece? Nós não somos seguidores da Bíblia. A Bíblia não é um fim. A Bíblia é um meio. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunhos de mim. A Bíblia é maravilhosa. É meu livro do coração. E é o primeiro livro de todo teólogo. Nenhum outro livro pode substituir. Este livro aqui não pode substituir a Bíblia. Os teólogos não podem substituir Paulo, Pedro, João, Tiago. Este é o livro do meu coração. Este é o livro santo.
Este é o livro que deu origem a todos os outros e mais os outros que eu tenho ali. Eu só botei esse daqui porque o pessoal pedia tanto. Eu digo, vá, atender. Então a Bíblia diz que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Então Jesus batizava quem? Que tipo de gente? Gente que se tornou discípulo. E o que é um discípulo? Discípulo não é alguém que quer aprender e dizer assim, oh rapaz, que coisa boa. Eu agora estou aprendendo. Ah, estou estudando com o pastor Gilberto, essa quarentena trouxe algo de bom, tem live todo dia, é meio-dia, tem amigo meu que disse, Gilberto, você não para. Não vou parar. E conto com as orações de vocês para que eu fique com saúde. E aí o que acontece para a gente terminar? Discípulo é alguém que se propõe a ser como seu mestre. Não é alguém que quer saber sobre ele. Não é alguém que tem informações sobre ele. Mas é alguém que tem ele como exemplo, como paradigma, como protótipo e diz, eu quero ser igual a ele. Então Jesus é o nosso exemplo. E nós queremos nos tornar a sua imagem e semelhança. Que Deus nos abençoe. Você que é aluno do CETAD, não esqueça de colocar assim, presença. E se você quiser acrescentar algo mais que gostou, e você que não é aluno, deixe também o seu comentário lá. Vai me alegrar muito. Vai me dar mais força, mais entusiasmo para continuar estudando e levando para você a palavra de Deus de uma forma já preparada, para que você possa ser edificado. Se você tem sido edificado através destas lives, deste canal, desta página no YouTube, então curte lá, porque quando você curte, assim que eu entro, você é avisado. Se você quer entrar, você bota @shalom, do jeito que está aí, no Google, que você vai direto para lá. Então curte. Então eu vou deixar ainda por muito tempo aqui, não vou postar logo lá no YouTube, mas depois eu vou postar no YouTube, posteriormente, para aqueles amados irmãos. E aqui eu queria mandar um abraço para Beth, que é uma filha adotiva, filha desse nobre casal, pastor Oliveira e a sua querida irmã Vânia. Nós temos aí a irmã Listênia. Deus abençoe a todos, a Rafinha. Eu estou feliz com a sua saúde. Então, Deus abençoe a vocês, que são muito amados. Estudem a palavra de Deus. Qualquer dúvida, você vai lá na página e diz assim, professor, o senhor deu uma aula, eu ouvi, mas ficou uma dúvida. Eu não entendi isso. Ou o senhor quis dizer isso? Então, coloque lá no comentário. Não tenha medo, não, pode fazer comentário à vontade lá. A página é nossa, a página é uma igreja. Para que a gente possa se manifestar, falar. Deixe de ter medo de escrever, deixe de ter medo de botar assim, de querer botar beleza, BLZ. Não, vai lá. Pode até botar assim. Mas deixa teu recado, bota pelo menos um emoji, assim, ó, coraçãozinho. Ou então, se você não gostou da aula, caramba, que com raiva, certo? Mas poste alguma coisa. Que Deus abençoe, que Deus nos dê uma noite de paz, de bênção, que Deus atinja a sua vida com graça, que o Espírito Santo ilumine o teu conhecimento, que você venha crescer e que você venha realmente experimentar a liberdade para o qual Cristo nos libertou. Que você seja livre e não libertino. Que a tua liberdade tenha cercas de proteção, que a tua liberdade seja uma liberdade pela Escritura.
que você possa não depender mais de pessoas para interpretarem a Bíblia por você, mas que você possa amadurecer e você possa dizer assim: puxa vida, agora eu estou conseguindo ver o que faz sentido e o que não faz. E à medida em que você for crescendo, você vai poder avaliar. Porque o grande problema do povo com a teologia é esse. É porque à medida em que você aprende, você começa agora a ser seletivo. A pessoa começa a ensinar uma coisa que não faz sentido na Bíblia. E você começa a dizer: tenha calma, não dá. Peraí, você está querendo me convencer que o texto de Paulo em Romanos, que ele disse: nós fomos mortos e sepultados com Jesus ressuscitado. Você quer me convencer que a água aqui na cabeça simboliza isso? Simboliza morte e ressurreição, melhor do que o batismo por imersão, e você vai ver assim: não faz sentido. Então, que Deus abençoe sua vida e que você seja não semelhante a mim, mas semelhante ao nosso amado Jesus Cristo, ao nosso amado Mestre. Que Deus os abençoe e lhes dê uma noite de bênção. Então, trabalhei 6 minutos de hora extra. Fiquem com Deus e orai por nós. E nós estamos com alegria no coração por ter vocês. E antes de ir embora, antes de jantar, porque eu só janto depois, eu quero lhe dizer: vai lá no canal, clica no sininho, deixa o comentário e clica no OK. E aí na página, curte, segue, compartilha, deixa teu comentário à vontade aí, baixa a página todinha, vê que tem oração, que tem doutrina, que tem reflexão, que tem até Santa Ceia. São os crentes. Então você vai ver quanta coisa boa, deixa lá teu comentário. E o último pedido: faça como o carcereiro, junte muita gente. Esse pastor, mas nós não podemos fazer aglomeração. Mas você me entendeu, é junte pelo celular. É como eu quero mandar um abraço fraterno para a irmã do meu querido pastor Oliveira, que ele a colocou aí para assistir a gente. Se ela não estiver assistindo, que ele transmita a ela e transmita a todos o nosso abraço, ao irmão César, a todos esses amados irmãos que eu estou vendo aí, a minha sobrinha Thalita Rebouças. Eu tenho um amor profundo por ela, porque a gente morava no mesmo lugar, todo mundo junto, e eu a vi crescer com as minhas filhas. E depois a gente se afastou por conta de ir morar em lugar longe um do outro. Mas ela, desde os 12 anos, foi para uma igreja. Jesus a chamou. E ela serve, eu não sei se foi 12 ou se foi antes, mas ela sempre serviu a Deus e sempre foi uma mulher de fibra, uma Rebouças, legítima, da gema, que eu tenho orgulho, e que ela é super inteligente e que está agora estudando aqui com o tio. E eu quero dizer, Thalita, que eu amo você, minha sobrinha, e desejaria que você fosse minha filha. Assim como eu amo 2 catitas que tem aí, que são a Beth e a Ju, filhas do meu amado e querido pastor Oliveira e dessa irmã Vânia, que são maravilhosos. Que Deus dê um bênção na vida de todos vocês. Então, Deus abençoe. Deixa eu jantar. Boa noite. Então, deixa lá a tua presença. Senão você assistiu a aula, mas vai levar falta. E você que não faz parte do curso, mas está sendo abençoado porque os próprios alunos disseram: pastor, coloca o curso ao vivo para que o povo seja abençoado. Então você que foi abençoado, vai lá e deixa o teu comentário. Agora, se você não foi, não precisa.
Se tem alguma dúvida, deixa lá. E próxima aula, amanhã, certo? Amanhã, ao meio-dia, faça igual o carcereiro. Pessoal, tá na hora, 12 horas. Aí você vai igual aquela música, tá na hora, tá na hora, tá na hora de ouvir. Certo? Então, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, um beijo no coração. Amém.